Amém, meus irmãos, que manhã gloriosa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu espero em Cristo Jesus que você esteja bem, porque se você não estiver, você vai ficar depois dessa palavra gloriosa. Será, pastora? Vai. Você vai ficar depois dessa palavra gloriosa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você coloque aqui nos comentários. Eu vou para o meio. Pastora, que conversa é essa? Pois é. Coloca aqui nos comentários, eu vou para o meio. É importante estar no meio. É importante estar no centro da vontade de Deus. Eu preciso compartilhar essa palavra contigo. Olha aqui. Olha só. Olha o que diz essa história tremenda, ó. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. Louvado seja o nome do Senhor. Esse homem tinha a mão mirrada. E Jesus chama ele: levanta-te e vem para o meio. Louvado seja o nome do Senhor. Para quê, pastora? Olha o que diz aqui, ó. Louvado seja o nome do Senhor. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se, e olhando para eles em redor, né, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão, estende a mão. Depois dele estar onde? No meio. Jesus disse: estende a mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que palavra gloriosa. Para nós, muitas vezes, vivermos o milagre de Deus, nós precisamos sair, aleluia, de onde nós estamos, né? Nós precisamos sair de onde nós estamos e ir para o centro, ir para o meio, né? Ir para a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você já indagou a Deus qual é a vontade dele para a sua vida? O que é que ele quer que você faça? Se você ainda não fez isso, comece a fazer. Eu preciso te dizer, comece a indagar o teu Deus, comece a indagar o teu Senhor, porque você precisa estar no meio. Pastora, você precisa estar no meio. É necessário que você esteja no meio para que o milagre aconteça. Você já imaginou se esse homem tivesse tido uma resistência ali no coração dele e não tivesse saído, não tivesse se levantado e vindo para o meio? O milagre teria acontecido? A mão dele teria sido restituída? Com certeza não. Porque a restituição dele, a restituição da mão dele veio por causa da obediência. Ele saiu do lugar que ele estava e veio para o meio. Ele saiu do lugar que ele estava e veio para o meio. Olha que coisa tremenda. Olha o poder, irmãos, da palavra. Olha o poder da palavra quando nós tomamos posse da palavra vinda de Deus. Olha, esse homem da mão mirrada. Esse homem toma posse das palavras que saiu da boca de Jesus. Levanta-te e vem para o meio. E ele assim fez, irmãos. Ele assim fez sem questionar, porque ele queria algo da parte de Deus. E quando nós esperamos algo da parte de Deus, nós temos que fazer aquilo que ele nos ordena sem questionar. Não podemos questionar. Nós temos que tão somente obedecer, obedeça. Se Deus mandou você ir para a direita e de repente Deus mandou você voltar, retorne. O que importa é obedecer. O que importa é obedecer. Eu estava até conversando isso com o bispo ontem à noite, né? O importante é obedecer. Deus mandou você ir, depois Deus mandou você voltar. Não questiona, obedece. O importante, irmãos, é obedecer. O importante é fazer aquilo que Deus ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que palavra gloriosa que vem de encontro aos nossos corações nessa manhã. Você está fazendo a vontade de Deus? É a vontade de Deus que você está fazendo ou é a sua vontade? Você já levantou e já foi para o meio? Então levanta e vai para o meio,
Porque Deus tem uma obra na sua vida. Levanta, aleluia, de onde você está prostrado e vai para o meio. Vai para o meio. Não enterre o seu talento. Não enterre o seu chamado. Não se importe com as pessoas que estão à sua volta. Faça a vontade de Deus. Imagina, irmão, se esse homem aqui fosse se importar com as pessoas que estavam ali à volta. Achando que ele não poderia receber a cura porque era sábado. Que ele deveria ficar com a mão ressequida. Ele não quis saber, ele tomou posse da palavra de Jesus, levantou e foi para o meio. Ele levantou e foi para o meio. Louvado seja o nome do Senhor. E o milagre fez o quê, pastora? Aconteceu. O milagre aconteceu. Porque ele saiu, aleluia, do lugar que ele estava. Ele ouviu as críticas. Ele percebeu os olhares. Ele compreendeu o comportamento corporal das pessoas. E nem por isso, ele deixou de se levantar e ir para o meio. Louvado seja o nome do Senhor. Ele se levantou e ele foi para o meio. E você precisa se levantar e ir para o meio. Qual meio, pastora? O meio é a vontade de Deus. É a vontade de Deus, é estar no centro da vontade de Deus. Isso tem um preço. Isso tem um preço. Para nós estarmos no centro da vontade de Deus, nós precisamos renunciar a algumas coisas. Não existe, irmãos, não existe vida com Deus sem renúncia. Nós temos que renunciar a alguma coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Senão nós somos mais um na terra. É necessário haver renúncia. É necessário haver renúncia. Renuncie para que você possa fazer a vontade de Deus. Esquece o que está acontecendo à sua volta. Renuncie. Renuncie aquilo que você precisa renunciar. Levanta e vem para o meio. Levanta e vem para a vontade de Deus. Levanta e faz aquilo que o Pai quer que você faça. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, irmãos, é tão profundo. É tão profundo que nada do que nós adquirirmos aqui nessa terra, nada do que nós adquirimos aqui nessa terra se compara com a glória que há de ser revelada. Nada do que nós adquirimos aqui. Por isso que é necessário haver renúncia. Porque quando nós ficamos presos nas conquistas aqui dessa terra, irmãos, a gente não consegue se dedicar ao espiritual. E o espiritual só se dedica com renúncia. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes não é só meditar na palavra. Não é só, aleluia, orar. É necessário renunciar, tem que ter jejum. Tem que ter jejum. Tem que abrir mão de coisas que a gente gosta, né? Porque quando nós fazemos isso, nós estamos renunciando. E quando nós renunciamos, nós abrimos uma porta celestial na vida da gente. Nós abrimos uma porta celestial na vida da gente. Lembra Jesus? Levantando-se de manhã muito cedo, indo para um lugar deserto. E neste lugar deserto, ele orava. Por que ele tinha tanta resistência? Por que ele suportava tantas coisas e não saiu? E não saiu do propósito. Mas, pastor, ele era o filho de Deus. Disseste bem. Disseste bem. Ele era o filho de Deus. Ele era o filho de Deus. Mas ele se fez pecador por nós. Ele se fez pecador por nós. Ele veio para essa terra para pagar um preço. E ele tinha um protocolo a ser cumprido. Ele tinha um protocolo a ser cumprido. E esse protocolo só seria cumprido se ele tivesse resistência. E ele tinha que buscar essa resistência, porque ele estava aqui como homem. Louvado seja o nome do Senhor. Ele precisava dessa resistência. E ele levantava de manhã muito cedo. Estando ainda escuro, ele ia para um lugar deserto. E neste lugar deserto, Jesus orava. Ele renunciava, muitas vezes, o descanso dele. E é necessário haver renúncia. É necessário haver renúncia. É necessário haver uma separação. É necessário para quê? Para que nós possamos crescer espiritualmente. Se você quer, aleluia, vir para o meio, aleluia, renuncie algo. Renuncie algo para que você possa entender a voz de Deus. O meu Pai está falando contigo. O meu Pai está te chamando para uma grande obra.
o seu entendimento espiritual para que você possa vir para o meio. Louvado seja o nome do Senhor. Que palavra gloriosa. Que Jesus te abençoe, viu? Rique e abundantemente. Eu preciso te dizer isso. Você é uma bênção na minha vida. Seja uma bênção na vida de outras pessoas. Compartilhe essa palavra. Tem alguém aí pertinho de você. Louvado seja o nome do Senhor, precisando vir para o meio. Tem alguém aí pertinho, o que é que eu faço, pastora? Compartilhe. Abençoa a vida dessa pessoa com a palavra de Deus. Essa pessoa precisa vir para o meio. Compartilhe. Que Deus em Cristo vos abençoe. Você é uma bênção na minha vida, viu? Seja uma bênção na vida de outras pessoas. Na metade do dia eu retorno e quero orar por você às 8 horas da manhã. Nós teremos um grande culto de louvor e adoração a Deus. E às 19 horas, outro culto. Levanta e vem para o meio, viu? Mas, pastora, levanta e vem para o meio. Tem culto. Tem 2 cultos hoje. Você não vai ficar em casa sem cultuar. É o que eu digo sempre. Quem tem Jesus tem tudo. E aquilo que você não tem, fica tranquilo. Deus vai enviar para você. Vai mesmo, pastora. Vai, Deus, ele envia a bênção. Viu? Deus, ele envia e ele ordena a bênção. Que Deus em Cristo vos abençoe até a metade desse dia.